Seja bem-vindo ao Método eGestão, o canal que conecta processos, dados e melhoria contínua para transformar gestão em resultado. Vamos iniciar a aula de hoje. Aqui nós trabalhamos a lógica de transformar aquilo que acontece na rotina da organização em iniciativas estruturadas de melhoria. Um processo é o conjunto de atividades repetidas no dia a dia, como atender um cliente, pagar um fornecedor, produzir um relatório ou liberar uma solicitação. Quando esse processo apresenta falhas, atrasos, retrabalho, desperdícios ou variações indesejadas, ele pode ser tratado como um projeto de melhoria. A seta entre processo, projeto e programa mostra exatamente essa evolução. Primeiro identificamos um processo que precisa melhorar. Depois organizamos essa melhoria como um projeto com objetivo, prazo, responsáveis, indicadores e método. Por fim, quando existem vários projetos conectados por uma mesma estratégia, eles passam a formar um programa de melhoria. A ideia principal é que o Seis Sigma não melhora processos com achismo, improviso ou tentativa isolada. Ele melhora com método, métricas, análise de causas e controle da solução. Método significa seguir uma sequência lógica de investigação e melhoria. Métricas significam medir o problema antes e depois para saber se houve avanço real. Análise de causas significa buscar a origem do problema e não apenas tratar seus sintomas. Controle da solução significa garantir que a melhoria implantada continue funcionando ao longo do tempo. O ponto que vocês devem memorizar é este. No jeito Seis Sigma, a melhoria começa na rotina, ganha força como projeto estruturado e pode se consolidar como programa quando várias iniciativas passam a sustentar uma transformação maior na organização. O foco aqui é mostrar o que vocês devem conseguir fazer ao final deste percurso. Interpretar e aplicar a lógica de melhoria do Seis Sigma de forma prática, saindo de uma visão intuitiva para uma visão mais estruturada. A sequência apresentada em círculos conectados por setas mostra uma progressão de aprendizagem em 5 etapas. Primeiro, vocês precisam compreender por que os processos são a base da melhoria, porque toda melhoria real acontece sobre algo que se repete, gera resultado e pode ser medido. Depois, é necessário diferenciar processos, projetos e programas de melhoria. Processo é a rotina. Projeto é uma iniciativa temporária para melhorar essa rotina. Programa é um conjunto de projetos conectados por um objetivo maior. Em seguida, vocês passam a reconhecer o DMAIC como método de melhoria orientado por dados, ou seja, uma forma organizada de definir o problema, SEI, medir a situação atual, analisar causas, melhorar o processo e controlar os resultados. Na etapa seguinte, o conteúdo chama atenção para fatores culturais, estruturais e humanos do sucesso, porque melhoria não depende apenas de ferramenta. Depende também de liderança, disciplina, envolvimento das pessoas, clareza de papéis e capacidade de sustentar mudanças. Por fim, aparece a aplicação da lógica em um exemplo simples de trabalho, indicando que o aprendizado não deve ficar apenas na teoria, mas precisa ser levado para situações reais da rotina. A mensagem final sintetiza bem o objetivo: sair do mudar por tentativa para o melhorar com o método. Isso significa abandonar ações baseadas apenas em opinião, urgência ou improviso e passar a conduzir melhorias com problema bem definido, dados confiáveis, análise de causa e acompanhamento dos resultados. O principal aprendizado que vocês devem guardar é que o Seis Sigma ensina a transformar problemas do dia a dia em melhorias conduzidas com lógica, evidência e controle. Aqui a ideia central é entender que melhorar um processo não é simplesmente mexer nele, alterar uma etapa ou criar uma solução rápida. No Seis Sigma, a melhoria precisa ser comprovada por dados e sustentada na rotina, porque uma mudança só pode ser considerada melhoria quando gera resultado mensurável, reduz problemas e permanece funcionando depois da implementação. À esquerda aparecem problemas muito comuns nas organizações: mudanças feitas sem diagnóstico, soluções implantadas sem indicador, projetos sem patrocínio e ganhos que não se sustentam. Isso acontece quando a organização age por pressão, opinião ou urgência, sem compreender claramente qual é o problema, qual é sua causa e como será medido o resultado. Uma mudança sem diagnóstico pode atacar o sintoma errado. Uma solução sem indicador impede saber se houve melhoria real. Um projeto sem patrocínio perde força política e recursos. E ganhos sem sustentação acabam desaparecendo quando a rotina volta ao comportamento anterior.
No centro, a lógica Seis Sigma aparece como resposta disciplinada a esses problemas. Definir o problema, medir o desempenho, analisar causas, melhorar e controlar. Essa sequência mostra que a melhoria começa com clareza sobre o que precisa ser resolvido, passa pela coleta de dados para entender o desempenho atual, avança para a investigação das causas reais e só então chega à implantação da solução. Depois disso, entra o controle, que é a etapa que impede a melhoria de se perder com o tempo. À direita estão os resultados esperados dessa forma de trabalhar. Menos variação, menos defeitos e retrabalho, mais previsibilidade e mais valor ao cliente. Portanto, o principal aprendizado é que o foco não está em ter uma ferramenta, mas em criar uma forma disciplinada de aprender e decidir. Melhorar, nesse contexto, significa substituir improviso por método, opinião por evidência e ação isolada por gestão sustentada. Aqui nós diferenciamos 3 níveis de melhoria que muitas vezes são confundidos na prática: processos, projetos de melhoria e programas de melhoria. O primeiro nível são os processos, que representam a rotina da organização, ou seja, atividades repetidas que transformam entradas em saídas para atender clientes. Isso pode envolver receber uma solicitação, analisar uma informação, executar uma tarefa, entregar um serviço ou gerar um resultado. O ponto importante é que processo não é algo eventual. Ele acontece de forma recorrente. Por isso, quando queremos melhorar a gestão, precisamos olhar primeiro para a rotina, porque é nela que aparecem atrasos, desperdícios, falhas, retrabalho, variações e dificuldades de atendimento ao cliente. O segundo nível são os projetos de melhoria, que são iniciativas temporárias criadas para analisar e melhorar um processo específico. Diferente da rotina, o projeto tem começo, fim, objetivo definido, responsáveis, método e indicadores. Ele existe para resolver um problema ou aproveitar uma oportunidade de melhoria dentro de um processo. Já o terceiro nível são os programas de melhoria, que reúnem vários projetos coordenados para impactar diversos indicadores ou uma estratégia maior da organização. Então a lógica é progressiva. A rotina mostra onde estão os problemas, o projeto organiza a intervenção sobre um processo específico e o programa coordena várias iniciativas para gerar impacto mais amplo. O aprendizado principal é que uma boa melhoria nasce quando tratamos o nível correto com o método correto. Rotina se gerencia, projeto se conduz com disciplina e programa se coordena para garantir alinhamento, prioridade e resultado sustentável. Quando falamos em processos de negócio, estamos falando da rotina que entrega valor para o cliente e, ao mesmo tempo, do lugar onde os problemas costumam aparecer. Um processo é formado por atividades repetidas que transformam entradas em saídas. Essas entradas podem ser informações, documentos, solicitações, materiais ou demandas recebidas. O processo é o conjunto de atividades executadas para tratar essas entradas, e as saídas são os resultados entregues, como um cadastro concluído, um pagamento liberado, um atendimento realizado ou uma conferência finalizada. O ponto essencial é que processos são tocados por pessoas, sistemas, regras e recursos, ou seja, não dependem de um único fator. Por isso, quando o resultado não é bom, não devemos simplesmente alterar a rotina de imediato. Primeiro precisamos entender como o processo funciona, onde ele falha, quais etapas geram atraso, erro ou retrabalho, e quais condições influenciam o desempenho. O fluxo apresentado mostra essa lógica de forma simples. Entradas passam por atividades de rotina e geram saídas. A partir disso, conseguimos medir o processo com indicadores como tempo de ciclo, taxa de erro e retrabalho. Tempo de ciclo mostra quanto tempo a atividade leva do início ao fim. Taxa de erro mostra a frequência com que o resultado sai incorreto ou incompleto. Retrabalho mostra aquilo que precisa ser refeito porque não foi feito corretamente na primeira vez. Esses indicadores são importantes porque transformam percepção em evidência. Em vez de dizer apenas que o processo está ruim, vocês passam a demonstrar onde, quanto e como ele está ruim. O principal aprendizado é que processo não deve ser visto apenas como uma sequência de tarefas, mas como um sistema de trabalho que precisa ser compreendido antes de ser alterado. Melhorar começa exatamente aí. Entender a rotina, medir seu desempenho e só depois propor mudanças com base em dados. Aqui nós avançamos da ideia de processo para a ideia de projeto de melhoria. Um processo por si só é a rotina acontecendo.
Entradas passam por atividades e geram saídas. Porém, nem todo problema da rotina deve ser tratado apenas com ajustes simples do dia a dia. Quando o problema é recorrente, relevante para a organização, envolve impacto importante no desempenho ou exige compreender causas antes de agir, ele passa a pedir uma abordagem mais estruturada. É nesse momento que nasce o projeto de melhoria, uma iniciativa temporária, com começo, fim, objetivo definido e método, criada para entender o problema, analisar suas causas, melhorar o processo e medir o impacto da mudança. A mensagem principal é que o projeto aparece quando a rotina sozinha já não consegue resolver a causa raiz. Isso acontece, por exemplo, quando a solução depende de várias áreas, quando é necessário testar mudanças antes de padronizar, ou quando não basta corrigir o erro pontualmente, porque o problema volta a acontecer. O desenho mostra bem essa relação. O processo continua existindo como fluxo de entradas, atividades e saídas, mas abaixo dele surge uma iniciativa específica para melhorar esse funcionamento. Também é importante observar que a equipe do projeto pode envolver pessoas fora da equipe da rotina, justamente porque muitos problemas atravessam setores, sistemas, regras e responsabilidades diferentes. O que vocês devem memorizar é que projeto de melhoria não é qualquer ação corretiva. É uma intervenção organizada sobre um processo quando há necessidade de análise, coordenação, teste, medição e sustentação do resultado. Aqui nós chegamos ao terceiro nível da melhoria, o programa. A melhoria vira programa quando deixa de ser uma iniciativa isolada sobre um único processo e passa a envolver vários projetos conectados, vários indicadores afetados ou diferentes áreas da organização. Isso acontece quando os projetos precisam ser priorizados e acompanhados em conjunto, porque disputarão recursos, exigirão decisões coordenadas e terão impactos que se cruzam. Enquanto um projeto de melhoria resolve uma lacuna específica de desempenho, o programa organiza um conjunto de projetos para produzir um impacto mais amplo, sistêmico e estratégico. Por isso, aparecem diferentes projetos distribuídos ao redor de um programa central, indicando que eles não devem ser conduzidos como ações soltas, mas como iniciativas integradas. O ponto mais importante é perceber que um programa exige gestão das iniciativas, priorização, indicadores, recursos, riscos e comunicação. Priorização significa decidir o que vem primeiro e o que gera mais valor. Indicadores permitem acompanhar se os resultados estão realmente evoluindo. Recursos envolvem pessoas, tempo, orçamento e apoio gerencial. Riscos mostram o que pode comprometer os resultados. E comunicação garante alinhamento entre as áreas envolvidas. A melhoria vira programa quando a organização quer criar capacidade contínua de melhoria e não apenas resolver problemas pontuais. O aprendizado essencial é que processos mostram onde a rotina precisa melhorar, projetos organizam intervenções específicas e programas coordenam várias melhorias para gerar transformação consistente e sustentável. Aqui nós entramos no método que organiza a melhoria dentro do Six Sigma, o DMMake. Essa sigla representa uma sequência de 5 fases em inglês: Define, Measure, Analyze, Improve e Control. Na primeira fase, Define, a preocupação é deixar claro qual é o problema, qual é o escopo e quem é o cliente impactado. Isso evita começar pela solução antes de entender o que realmente precisa ser resolvido. Na fase Measure, o foco passa a ser o indicador e a base atual, ou seja, medir como o processo está se comportando hoje. Sem essa medição inicial, não há como comprovar depois se a mudança trouxe melhoria real. Em Analyze, a equipe investiga causas e evidências, buscando entender por que o problema acontece e não apenas onde ele aparece. Depois dessa compreensão, vem Improve, que trata das soluções e testes. Aqui a melhoria não deve ser implantada de forma precipitada. Ela precisa ser testada, ajustada e validada antes de virar padrão. Por fim, Control garante padrão e sustentação. Isto é, cria formas de manter o ganho depois que a solução foi aplicada. O diferencial do Six Sigma está justamente no uso disciplinado de dados, na análise da variação, no foco no cliente e no controle para evitar que o processo volte ao desempenho anterior. Especialistas e belts podem apoiar o método, mas o sucesso depende de integrar a melhoria à rotina real do processo. O que vocês devem memorizar é que o DMake não é apenas uma sequência de etapas, é uma forma de tomar decisões com mais segurança, construindo conhecimento antes de agir e garantindo que a melhoria permaneça ao longo do tempo.
Aqui o conteúdo mostra que o método Seis Sigma só funciona bem quando existe um ambiente favorável para aplicá-lo. A frase central é muito importante. Método sem ambiente favorável vira formulário. Ambiente sem método vira tentativa. Isso significa que, se a organização apenas preencher documentos, criar checklists ou seguir etapas de forma mecânica, sem liderança, dados e envolvimento das pessoas, o método perde força e vira burocracia. Por outro lado, se houver boa vontade, engajamento e desejo de melhorar, mas sem método, indicadores e análise de causa, a melhoria tende a virar tentativa e erro. Por isso, os fatores críticos de sucesso aparecem em 3 dimensões: culturais, estruturais e pessoas. A dimensão cultural envolve criar uma mentalidade de solução de problemas, engenharia e projetos, ou seja, tratar problemas com disciplina e raciocínio estruturado. A dimensão estrutural envolve apoio da liderança, metas claras, tempo e dados disponíveis. Já a dimensão de pessoas envolve treinamento, capacidade analítica e participação dos envolvidos, porque quem vive o processo precisa contribuir para entender a realidade e sustentar a mudança. Na aplicação prática, o exemplo usa o cadastro de fornecedores como processo-alvo. Primeiro, em Define, o problema é reduzir atrasos e retrabalhos no cadastro. Depois, em Measure, mede-se o tempo de ciclo e as devoluções por documentação, para transformar a percepção do problema em dados. Em Analyze, buscam-se as causas, como campos incompletos, regras pouco claras e validações tardias. Em Improve, a proposta é testar uma checklist de entrada e uma validação padronizada, para evitar que o erro avance no fluxo. Em Control, o acompanhamento passa a ser feito por indicador semanal e revisão de exceções, garantindo que o ganho não desapareça com o tempo. A mensagem final é que a aplicação correta não é simplesmente cobrar mais esforço da equipe, mas tratar a causa do problema. O principal aprendizado é que melhoria prática exige método, ambiente, liderança, dados e participação das pessoas. Sem isso, a organização corre o risco de apenas aumentar cobrança sem resolver o que realmente gera atraso, erro e retrabalho. Aqui o conteúdo fecha a lógica principal da melhoria contínua no Seis Sigma. Processo, método e pessoas precisam caminhar juntos. A primeira mensagem para memorizar é que processos entregam valor todos os dias, mas também revelam desperdícios, falhas e variação. Isso significa que a rotina não deve ser vista apenas como execução operacional. Ela também é uma fonte de aprendizado sobre onde a organização perde tempo, qualidade e previsibilidade. A segunda mensagem é que projetos de melhoria servem para investigar problemas específicos e testar soluções com método, evitando mudanças baseadas apenas em opinião ou pressão do momento. A terceira mensagem amplia a visão. Quando existem vários projetos conectados, nasce um programa de melhoria, que coordena prioridades, recursos, indicadores e impactos para gerar resultado sistêmico e estratégico. A quarta mensagem reforça o papel do DMAIC como estrutura de melhoria: definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Essa sequência organiza o raciocínio para que a equipe não comece pela solução antes de compreender o problema. A pergunta de revisão provoca vocês a olharem para a própria rotina e identificarem qual processo merece deixar de ser tratado de modo informal ou incômodo recorrente para se tornar um projeto de melhoria estruturado. A conclusão essencial é que o Seis Sigma não substitui a experiência da equipe. Ele organiza essa experiência para gerar aprendizado, decisão e resultado sustentável. Portanto, o que deve ficar claro é que melhorar não é apenas concluir uma tarefa ou apagar um problema pontual, mas medir, aprender, agir sobre causas e sustentar ganhos ao longo do tempo. E essa foi a aula de hoje. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe o like e acompanhe os próximos vídeos. Até a próxima!